Vamos aqui trabalhar o nosso salmo da semana. Hoje o salmo 76. Supremo é Deus. Agora nós temos trabalhado os salmos de Asaf e esse aqui é mais um salmo de Asaf. Um salmo que foi escrito por ele e entregue para o músico mor. Lembrando que o músico mor era o diretor de música, aquele que dirigia a congregação na adoração cantada, na adoração musical ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Quando nós olhamos para esse salmo, logo no cabeçalho existem instruções de como deveria ser executado esse salmo. Esse salmo deveria ser cantado, mas acompanhado de instrumentos de corda. Talvez a tua versão, a versão que você está usando da sua Bíblia, ou a versão da Bíblia que você está usando, ela traga a palavra neginote. E nós já vimos que essa palavra significa instrumentos de corda. Quando nós falamos de supremacia, a palavra supremo, ela traz para nós o significado de que é aquela pessoa ou algo que indiscutivelmente é superior a tudo aquilo que está à sua volta. Então, a supremacia plena, ela envolve todas as áreas de uma pessoa. A supremacia plena implica em que essa pessoa tem todo o poder, suficiência, conhecimento, discernimento, justiça, presença, eternidade. E quando nós olhamos para esses atributos, fica muito claro para nós que supremo é Deus. Ninguém que há na terra é supremo. Essa supremacia sendo encontrada em Deus, nós então, quando enxergamos quem verdadeiramente é o Senhor, nos cabe nos aproximarmos dele, para que gozemos, que participemos dessa supremacia que Deus possui em seu ser, em que ele é. Então nós confiamos no Senhor e a nossa preocupação se torna apenas obedecê-lo, fazer aquilo que a palavra de Deus nos determina que façamos, com consciência limpa, espírito puro e fé na palavra do nosso Deus. Vamos à leitura desse Salmo 76 e eu farei o destaque, então, de cada parte desse Salmo, sendo que a primeira parte, ela compreende os 3 primeiros versículos, onde nós vemos que Deus se revela por meio dos seus feitos. Então, quando Deus realiza a sua obra, ele manifesta a toda a criação que ele revela a sua supremacia. Ele permite que nós tenhamos conhecimento dele por meio das obras que ele realiza. Faço a leitura utilizando hoje a nova versão internacional, a NVI, pois compreendo que o texto dela traz facilidade para esse tipo de trabalho que estamos realizando, em especial nesse Salmo 76. Vamos fazer a leitura então do versículo 1 ao versículo 3, reconhecendo que Deus se revela por meio da sua obra. Salmo 76, para o mestre de música com instrumentos de corda. Salmo da família de Asaf, um cântico. Em Judá, Deus é conhecido. O seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém. O lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Deus destruía os inimigos de Israel, mas Israel reconhecia que não era por meio do seu próprio poder como nação, mas era Deus realizando aquela obra e lhes dando vitória. Então Israel reconhecia, Asaf reconhece, pelas obras do Senhor, obras de livramento, a supremacia de Deus em relação aos inimigos de Israel. A segunda parte desse salmo, que vai do versículo 4 ao versículo 6, mostra que ninguém pode resistir a Deus, porque Deus é supremo. Vamos lá? Versículo 4 ao versículo 6. Resplendes de luz, és mais majestoso que os montes, cheios de despojos. Lembrando aqui que despojos eram aqueles bens que eram adquiridos após a batalha do exército inimigo. Então o inimigo tinha os seus bens e após a batalha ele ser vencido, esses bens eram recolhidos pelo exército vencedor. Esses eram os despojos. Então, repetindo 4, resplendes de luz,
és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos, poderosos, corajosos, jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó. O cavalo e o carro estacaram, pararam, se tornaram como uma estaca. Eles não tinham como continuar diante do quê? Da repreensão do Deus de Jacó. É assim que funciona quando Deus age. Quando Deus age, ninguém pode se sobrepor a ele. Ninguém pode resistir ao Senhor. Ninguém pode resistir ao Senhor de Israel. Ninguém pode resistir ao Senhor, nosso Deus, quando ele age. Terceiro ponto vai do versículo 7 ao versículo 9. Deus julga, mas ele julga com justiça, diferente da forma como os homens julgam, de forma tendenciosa, de forma injusta. Não, Deus julga de forma justa, julga com justiça. Faço a leitura do versículo 7 ao versículo 9. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. É assim que Deus julga, quando ele se levanta, quando ele passa então a julgar toda a terra. Todos se calam, todos ficam trêmulos, e quando ele pronuncia sua palavra de julgamento, aqueles que são oprimidos, eles então são salvos da opressão em que eles se encontram, porque Deus julga com justiça, e a sua supremacia é vista nestes julgamentos, e sabemos que o julgamento final ainda há de ocorrer. Então aquilo que não está sendo julgado aqui em terra ainda há de ser julgado, porque nada passará sem o juízo do Senhor. Por fim, Deus merece ser louvado por todos. Por quê? Porque ele é supremo. Versículo 10 ao versículo 12. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Não deixem de cumprir esses votos. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Quem que todos devem temer? Ao nosso Deus, ao Deus de Israel. 12. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Todos os poderosos temem ao Senhor quando o Senhor se revela, quando Deus mostra a sua supremacia sobre todos. Meu irmão, esse Deus que é supremo, minha irmã, esse Senhor que é supremo, ele é o Senhor da sua vida, ele é o Deus da sua vida. E se você um dia se entregou ao Senhor supremo por meio da vida e da obra de Jesus Cristo, você é filho desse Deus maravilhoso, tremendo, poderoso, supremo. E se você é filho, Deus cuida de você. Nada acontece sem que esteja debaixo das mãos do Senhor. Tudo é a ação de Deus ou permissão de Deus. Se é a ação de Deus, é a vontade do Senhor sendo realizada. Se é permissão do Senhor, é porque existe um motivo. E esse motivo será exposto no devido momento, no devido tempo. E se essa permissão, ela engloba ações ruins de seres humanos, Deus está permitindo, porque um dia a sua ira será despejada sobre esses homens, no dia determinado por Deus para o julgamento deles. E a glória do Senhor será manifesta, e nós o louvaremos por isso. Portanto, tudo que ocorre à nossa volta, ainda que nós não entendamos completamente, nós devemos sempre obedecer a Deus, nos ater a fazer a nossa parte, porque a parte do Senhor é Ele quem faz. E Ele é justo, e Ele é poderoso, e Ele é supremo. Guarde isso em esperança, e que você viva
depositando a sua confiança e o seu dia a dia na certeza de que nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até quinta-feira que vem.